ao contrário da lenda, o solo brasileiro em geral é ruim. Tá? A gente produz pouca coisa. A gente é um país tropical. As culturas em geral, principais, foram desenvolvidas para zonas temperadas. Mas tem o Rio Grande do Sul. Né? A soja é para o Rio Grande do Sul, não era para Goiás. Política de desenvolvimento mais inteligente que eu vi no Brasil, mais relevante. Né? Então, tinha. Você fez o diagnóstico, tem um problema de tecnologia. Não é que o agricultor não conhece tecnologia, que não tem tecnologia para as nossas circunstâncias, sim, em grande parte do país. Então, vamos fazer o seguinte, vou criar a Embrapa. E tinha técnicos bons no Brasil, tá? Você vai, as universidades eram ótimas, por isso é surpresa. Você tinha Lavras, Viçosa, né? Exalc. Né? Você, em 12 anos, acho que foram cerca de 2 mil pessoas formadas nas melhores escolas, sim, da área, mestrado, doutorado, voltam, você cria aqueles núcleos que cada um tem um tema. Olha, você está aqui nessa região de produtores de leite, melhora a vida deles. Mas como? Não sei. Estuda aí, vê a tecnologia. Você não é doutor? Né? Então, senta aí e descobre o que você pode fazer melhor. Olha, o solo do Cerrado, que era ruim, o solo, né, com vários problemas. Então, resolve o problema do solo do Cerrado. Mas, bom, você é doutor, dá um jeito aí. E vê que culturas a gente consegue adaptar para a zona tropical. Tem que fazer modificações, não tem jeito. Isso é pesquisa, isso é ciência. Isso é ciência, serviço de desenvolvimento. Demorou, tá? Isso não é algo instantâneo. Sim. No caso do ITA, foram 20 anos. Aqui, não chegou a 20, mas chegou perto. Né? Mas o que nós temos? Então, você desenvolveu tecnologia, você tinha os empreendedores, né? E você deixou o mercado funcionar. Uma economia aberta, a Embraer, mas se a Embraer tivesse feito só para o Brasil ou tivesse ter conteúdo nacional em tudo que ela faz aqui. Imagina, vou comprar uma turbina, não, tem que comprar brasileira. Né? Não teria existido. Né? Cada cliente, que é um tipo de. Os clientes variam o tipo de turbina que quer, tipo de equipamento. Você não tem escala para fazer tudo no Brasil. Então, parte do segredo da Embraer é que ela importa muito. Dos melhores lugares, as melhores peças. Parte do segredo do agronegócio é que ele exporta muito, ele está disputando. Você estimula a competição. Você está agora no mercado global, você tem que ser o melhor do mundo. Né? Ou você é o melhor do mundo, está lá entre os melhores do mundo, ou você morre. O terceiro erro com essa tese tradicional é porque isso tem um processo estático. Daí que eu vou comprar um livro de engenharia e eu vou desenhar e vou ter um mapa de como fazer navio ou plataforma. Não é assim que funciona. Você está inovando o tempo todo. E é engraçado que a gente vive isso no nosso cotidiano, né? No nosso iPhone. Quantas atualizações a gente faz por semana? Sim, claro. Está sempre melhorando. Mas a competição e a abertura, e você está na fronteira do conhecimento do mundo, estimula a inovação. E você tem que inovar. Você tem que aperfeiçoar continuamente. Não é protegendo, você reduz o estímulo. E você não consegue fazer tudo. Você não consegue fazer tudo. O Apple tem fábricas de iPhone nos Estados Unidos. A Alemanha, a câmera é feita onde? É um país. E a bateria? Onde que monta? Né? Agora, onde está o valor da Apple? O grande valor da Apple, as empresas mais valiosas do mundo. Está na concepção, está na ideia, está na inovação. O que gera valor é a inovação. A gente acha que o que gera valor são coisas. Não, as coisas são resultado da inovação e o que gera valor é a inovação. A arena está aberta. Eu queria aproveitar o gancho que você falou agora. Acho que até agora a conversa girou muito em torno de educação, né? E até na sua posição de ex-presidente do INSPER, que seria uma instituição em referência, né? O que o Brasil precisa fazer para lidar com esse problema? É uma falta de uma política de Estado mais forte sobre a formação do brasileiro, mesmo na forma de pensar? Como que a gente avança nisso? Porque a gente é fácil diagnosticar o problema, mas a solução é um pouco mais difícil. Não, olha só, primeiro tem muita pesquisa, tá? Tem muita pesquisa sobre isso lá fora. Como no caso do desenvolvimento, em que as pessoas já criaram uma tese, olha, ficar rico é produzir coisa. Para produzir coisa tem que fechar e dar estímulo. E vai dar certo? E não dá. Tá? Regra geral. Você pode até fazer política industrial. A Embrapa é política industrial, no sentido americano, no inglês do termo, né? Uma política de desenvolvimento. Claro que você pode fazer. O ITA foi uma política de desenvolvimento. O Porto Digital do Recife tem uma política de desenvolvimento ali. Tem a Federal de Pernambuco. Né? A saúde de São Paulo tem a USP. Não tem essa ruptura. Né? Agora, educação tem técnica. Agora, da mesma maneira que na discussão sobre desenvolvimento, a discussão de educação é dominada por crenças
quase que religiosas. A liberdade do professor na sala de aula, o tal do método construtivista, o método global, uma coisa que foi moda nos anos 50, depois o resto do mundo foi abandonando, porque quando você fazia os testes, não funcionava bem. A autonomia universitária faz mal ao Brasil? Porque eles entendem aquilo como independência. E independência é uma coisa, autonomia é outra. Eu acho que assim, a gente tem uma reflexão difícil no Brasil, que é por que as nossas universidades em geral, não todas, tem exceções, Sim. ficaram tão para trás em tantas áreas. Né? Por que a nossa dificuldade de produzir ciência na fronteira e estar mais integrada à produção do mundo? Tem exceções, tem, como eu falei, a saúde da USP é espetacular. A ciência da computação na Federal de Pernambuco é espetacular. E tem vários outros exemplos desses. Mas a universidade acabou ficando, acho que, refém. Né? Ela parou de olhar para a sua missão social, em grande medida, que é formar gente com conhecimento na fronteira do conhecimento e pesquisa relevante. Não em todas as áreas, você não vai conseguir, você não vai ter escala para isso, mas em algumas áreas. A universidade ficou distante da sociedade. Por toda a dificuldade, a gente tentou fazer a lei de inovação, uma lei de inovação lá no começo do governo, né, para aproximar a universidade de empresas. Isso é uma coisa muito difícil no Brasil. Tem sempre resistência a isso. No Brasil é tão estranho esse processo. No Brasil você criou a lenda que tem a coisa muito acadêmica e tem o mundo real. Eu falo assim, cara, se o mundo acadêmico não serve para enfrentar o problema do mundo real, por que serve o mundo acadêmico? Sim. A academia é para enfrentar o problema do mundo real. Grande parte deles. É claro que você pode ter filosofia, você pode gostar daquela filosofia continental, né? Kant, Hegel. Né? Eu prefiro os pragmáticos escoceses do século XVIII e americanos. Mas tudo bem. É do jogo. Tá? Mas a grande universidade, a grande ciência, né? É claro que você tem a ciência básica, que você está olhando caminhos assim, muito estranhos. E ela é fundamental. E o Estado tem papel nisso. Pensa em mecânica quântica. Quem diria que mecânica quântica ia dar o que deu? Né? Tantos resultados aí que estão sendo confirmados 100 anos depois. Né? Tem uma coisa curiosa com Einstein nessa história, porque ele é meio um dos pais daquilo, né? Alguns dos artigos do ano miraculoso, 1905, né? Efeito fotoelétrico, né? Ele pega a ideia do quanta, que veio do Max Planck um pouco antes. Aí depois ele tem as famosas brigas com Bohr, como é que é a natureza do átomo, se tem aleatoriedade, não tem, se a teoria está incompleta, e ele faz umas provocações. O genial é que uma provocação do Einstein fala assim, se vocês estiverem certo, vai acontecer esse absurdo. E ele sacou isso. É um resultado maravilhoso. Ele falou, se vocês estiverem certo, gente, olha o resultado que vai ter. Uma coisa curiosa que é o entrelaçamento de partículas. Né? Bem curiosa. As partículas distantes, uma mexe com a outra. Ninguém sabe, é uma coisa assim meio. Ele falou, se vocês estiverem certo, gente, vai acontecer isso. Não é que deu certo e aconteceu o que ele falou. Ganharam o prêmio Nobel há poucos anos. Né? Porque né, os caras que fizeram, os que continuam vivos ainda. Né? Mas a partir dos anos 60, o Bell sacou, né? Um físico maravilhoso que morreu cedo, então não ganhou o Nobel, merecia. E outros fizeram os testes empíricos e aquela coisa do efeito estranho. Efeito fantasmagórico, acho que Spook Effect. Efeito fantasma, Spook, né? Spook Effect, eu acho. Se vocês estiverem certo, vai ter o Spook Effect. Então tem. Não é genial isso? Agora, então você tem a ciência básica disso. E tem uma grande parte da ciência que é voltada para tratar o problema das pessoas. Sim. Né? Então você tem uma coisa que uma vez uma pessoa que apoiava pesquisa, que pensava pesquisa acadêmica nos Estados Unidos, ele propôs um diagrama, né? Que você tem aquela pesquisa que é muito sofisticada, muito na fronteira, mas você não sabe muito bem se vai servir para alguma coisa, como mecânica quântica, o teoria da relatividade e outros. Relatividade é menos do que quântica, eu acho. Que é chamado quadrante do Bohr. Você tem uma aqui embaixo, que é com muita aplicação, mas que não tem muita novidade no conhecimento,
que eles chamavam do quadrante do Edison, né? O Thomas Alva Edison, que é o cara que usa a ciência para construir luz elétrica. Você vê que não foi dele a luz, mas tudo bem. É uma figura complexa. E você tem aquele quadrante que tem conhecimento novo muito bacana e que é muito útil, que eles chamavam do quadrante do Pasteur. Né? Então, a discussão de ciência tem que envolver isso aqui. Ó. Por que a nossa universidade foi tão distante disso? Sim.